Beleza. Ah, eu acredito que seja uma dúvida de muita gente, né? Qual material cerâmico escolher para determinado caso? Quem deve escolher esse material cerâmico? É o cirurgião dentista? É o técnico? Os dois devem conhecer para que a gente possa ter aí um planejamento adequado. Então, eu recebo praticamente todos os dias mensagens aqui no WhatsApp, no Telegram, né, perguntando em relação a material cerâmico. Ah, por que eu errei? Ficou uma mancha, eu queria uma cor, quando eu cimentei, eu não consegui a cor, o cimento não chegou naquela cor, não foi a cor esperada, né, após a cimentação, o paciente não gostou, ou ficou muito volumoso para poder compensar o mascaramento do fundo, né, do substrato. E então são muitas dúvidas, né, em relação a esse tema. E a gente tem uma aula no nosso curso de laminados cerâmicos que é praticamente 8 horas, né, falando só sobre isso, só sobre seleção de materiais cerâmicos. E então eu resolvi montar, separei alguns materiais aqui, é claro que não dá para a gente comentar muito sobre o tema, mas vai dar para a gente passar aí por cima e vocês terem uma noção, acho que bem bacana sobre o assunto. Alguém quer comentar alguma coisa aí antes? Se tem realmente alguma dúvida? Quais são as dúvidas de vocês no dia a dia? Quem quiser comentar, é só ativar o microfonezinho aqui do lado, né? Eles estão desativados. Aí você pode só clicar em cima dele, ativa o som e pode comentar, tá bom? Eu vou deixar desativado de todos para não haver barulhos externos, né? Às vezes tem uma criança ou uma outra pessoa fazendo barulho e aí a gente desativa. Mas quem quiser fazer algum comentário, algum professor que quiser entrar e falar, é só ativar o microfonezinho aí do lado. Levanta a mãozinha, né? Pode falar aí, Ângela. Se você está com a mãozinha levantada, pode comentar. Ou não. Acho que não, né? Ela levantou a mãozinha aí, mas... Bom, vamos lá. Antes da gente começar a entrar no que diz respeito ao nosso assunto, né? A gente precisa entender que tudo que a gente faz hoje dentro do processo de reabilitação oral, para que ele seja previsível e que ele se mantenha estável ao longo, né, dos anos, a gente precisa considerar um tripé, né, que são alguns pilares para que isso aconteça e se mantenha, né, que é a saúde, tanto dos tecidos dentais quanto dos tecidos de suporte periodontais, a função, eu preciso equilibrar a função para que eu tenha longevidade, né? Não há longevidade sem função. E a cereja do bolo é a estética, né? Então, a partir do momento que eu consigo saúde e função, a cereja do bolo vem de brinde para nós, que é a estética. Então, a gente sempre precisa lembrar disso durante os processos de reabilitação, de transformação estética, seja ela com laminado cerâmico, seja ela com resinas compostas. Nós temos aí atualmente, né, no século XXI, uma evolução muito grande dos materiais restauradores, das técnicas. A ciência tem nos mostrado aí que nós podemos realizar muitos trabalhos minimamente invasivos, né, através do processo de adesão. Esses materiais cerâmicos, resinosos, os cimentos resinosos, os adesivos, eles evoluíram de uma forma que nós conseguimos cada vez mais diminuir os nossos preparos, né? Ser mais conservadores. E isso há uns 5, 6 anos atrás, eu acredito que foi até um pouco mal interpretado, né? Quando surgiu aí no mercado os laminados sem desgastes. E muitas pessoas querendo fazer laminados sem desgaste. E isso gerou, né, alguns problemas, alguns transtornos, e nós estamos colhendo esses transtornos hoje em dia, né?
através da remoção de muitos trabalhos que têm algumas condições bem satisfatórias. Vocês já devem ter vivenciado alguns deles, né? Mas o fato é que, realmente, através dessa evolução que nós tivemos, tanto na ciência dos materiais quanto nas técnicas restauradoras, nós conseguimos substancialmente diminuir a quantidade de preparo e cada vez mais ser menos invasivo, né? Sem ser mais conservadores. Se nós pegarmos aí a evolução dos preparos, nós temos mais ou menos isso aí, né? Antigamente a gente tinha aí os materiais retidos de maneira mecânica, praticamente todos os processos restauradores indiretos, nós precisávamos aí de abrir mão do processo de retenção adicional, fazendo preparos mais extensivos, né, que levassem aí as retenções mecânicas para gerar estabilidade a longo prazo. Com o passar do tempo, com a evolução dos materiais restauradores e adesivos, nós tivemos cada vez menos, né, a necessidade de preparos invasivos. E a ideia é cada vez mais preservar esmalte para que a gente tenha aí uma condição de adesão dos materiais de maneira eficiente. E o conjunto, né, ou que a gente chama, né, o professor Sidney Kina gosta muito desse termo, eu acho bem interessante, que a gente chama de unidade estrutural, a partir do momento que eu faço a adesão de um material cerâmico ou um material resinoso numa estrutura que tem o seu esmalte preservado, esse material indireto ou até direto passa a fazer parte biomecanicamente da estrutura como um todo, né? Gerando o que a gente chama de unidade estrutural. Isso é muito interessante. Fato é que, atualmente, nós não mais levamos em consideração a resistência mecânica dos materiais dentais para que eu tenha a resistência final do conjunto, né? Nós levamos em consideração, para que eu possa fazer os preparos, a cor do substrato dental e o posicionamento ideal do dente, né? Então, o que nós precisamos levar em consideração? Nós precisamos levar em consideração qual é a posição que o dente está e qual é a posição final que eu quero levar esse dente ou que esse dente vai adquirir. Ele vai ser um dente que vai manter naquela mesma posição, ele vai ser um pouco mais vestibularizado ou ele vai ser um pouco mais lingualizado, né? Qual é a cor inicial, qual é a cor que esse dente apresenta e qual é a cor final que eu quero. A partir disso, eu vou fazer o meu planejamento restaurador, ou eu vou encaminhar o meu paciente antes para uma ortodontia, ou vou encaminhar o meu paciente antes para uma adequação desse substrato dental para que eu melhore isso e diminua o desgaste. Fato é que eu preciso cada vez mais diminuir a quantidade de desgaste, cada vez mais preservar esmalte, e para isso eu preciso levar em consideração o posicionamento ideal do dente, que ele está e que ele vai se posicionar no futuro, e a cor inicial e a cor final do substrato. Então, sempre que nós vamos fazer um planejamento para laminados cerâmicos, né, que é o caso nosso aqui hoje, nós vamos fazer essa perguntinha: onde estou versus onde eu quero chegar? Em relação ao posicionamento, em relação à cor. Tem uma pergunta aqui, né? Eu até esqueci de olhar, desculpa. No caso de um central, você arrisca fazer só um ou faz os dois, mesmo que o outro não tenha preparo? Nós vamos discutir isso aí já já, tá? Aguenta aí um pouquinho. Já tem justamente um caso aqui para a gente discutir sobre isso. Beleza, Idelbran? Vocês estão me ouvindo aí? Tranquilo? Tá tudo certo? Mandem um joinha aí ou comentem aí para nós. Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Ok. Beleza? Tá tudo certo, né? Perfeito. Tá indo bem até agora aí? Beleza. Então, todas as vezes que nós formos fazer um planejamento estético anterior, nós precisamos pensar onde eu estou e onde eu quero chegar em relação a posicionamento e em relação à cor. Qual é a cor inicial? Onde eu estou, né? Qual é a cor final? Onde eu quero chegar?
Qual é o posicionamento inicial? Qual é o posicionamento final que eu quero levar esse dente? Bom, primeiramente, eu preciso entender, né, em relação a isso, em relação ao posicionamento, em relação à cor, quais são as espessuras de tecido, né, que os dentes naturais apresentam. A histologia do esmalte da dentina é muito importante para que a gente tenha noção em relação à minha quantidade de desgaste. Já que eu disse, né, não eu que disse, porém a literatura nos mostra isso, quanto mais esmalte eu preservar dentro de um conjunto final, melhor vai ser a minha resistência de união adesiva. Então, nós precisamos entender que quanto mais eu caminho para incisal, mais aumenta a espessura do meu esmalte. Ou seja, na cervical eu tenho menos quantidade de esmalte, e a partir do momento que eu caminho para incisal, eu tenho mais quantidade de esmalte. Em torno de 0,3 a 0,4 na região cervical, em torno de 1,2 a 1,5 na região incisal. Isso é muito importante da gente entender, né? Por quê? Porque qualquer desgaste que eu tiver na região cervical, eu posso ter exposição dentinária. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração durante o nosso planejamento, né? Durante o planejamento onde estou versus onde eu quero chegar. Segundo ponto é o quanto eu quero migrar em relação à cor. Isso aqui é algo que muitas pessoas me perguntam e eu sempre pergunto qual é a cor do substrato e qual é a cor final que você quer chegar. Muitas das vezes o paciente tem uma cor A4, né, quer chegar numa cor BL2 com uma espessura de 0,3, 0,5 milímetros. Né? Isso não vai ser possível, infelizmente. Né? E o que o laboratório faz na tentativa de compensar isso? Gera volume. Né? E esse volume vai gerar sobrecontorno, vai gerar uma restauração que não é naturalmente morfológica. Então, eu vou ter uma insatisfação de forma, uma insatisfação de volume, acúmulo de resíduos, né, na região gengival, e eu vou ter aí tanto um problema estético quanto um problema de saúde a médio e curto prazo. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Qual é a cor inicial desse substrato e qual é a cor final, certo? Então, se eu tenho uma cor A1 do meu substrato e eu quero manter essa cor, a cor final da minha restauração cerâmica for também A1, eu preciso de 0,3 milímetros, ou seja, a espessura do meu laminado minimamente invasivo é 0,3. Essa é uma espessura, mas existem laminados de 0,2 até 0,1? Acredito que sim. Porém, 0,3 é uma espessura em que a maioria dos ceramistas, dos técnicos, consegue determinar com segurança. E se tiver algum técnico aí que possa se pronunciar, né, em relação a isso que eu falei, eu acho que vai ser importante. Fazer um acabamento numa peça e deixar ela com menos de 0,3 milímetros de espessura é arriscado. Se você for fazer um acabamento com borrachas e essa borracha ou pedras aquecer essa cerâmica, ela pode gerar trincas, né? Ela pode fraturar. Então, 0,3 milímetros é uma espessura mínima para trabalhar com margem de segurança. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Eu trabalhei em laboratório muito tempo, né? Eu também sou ceramista, já fiz muito laminado cerâmico. O Fábio não está aí, né? Fábio Mesquita? Está aí não, né? Nós trabalhávamos muito, né, lá no laboratório, a gente fazia muito laminado e eu já consegui sim fazer laminados mais finos do que esse, mas é uma trabalheira danada, né? A gente trabalha aí com uma margem de segurança em torno de 0,3 milímetros de maneira mais segura, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um substrato e quero manter a cor final desse substrato, o meu espaço precisa ter 0,3 milímetros mínimo para que eu tenha uma margem de segurança. Se
eu já tenho um substrato A2 e quero migrar para um substrato, para uma cor final A1, ou seja, o meu dente é A2 e a cerâmica é A1, eu já preciso de um espaço um pouco maior. Eu não estou dizendo espessura de cerâmica, tá, pessoal? Estou dizendo espaço. Nós vamos ver depois em relação a isso. Porque o espaço não necessariamente é a mesma espessura da cerâmica. Porque se eu posso dar volume ao dente, eu diminuo a quantidade de desgaste, obviamente eu diminuo a espessura da cerâmica, mas eu vou ter um espaço ideal, ok? Nós vamos ver isso mais na frente. Mas basicamente, se eu precisar mudar de uma a duas cores do dente para a cor final, eu preciso de pelo menos 0,6 milímetros de espaço. E se eu tenho que migrar de 3 a 4 cores, eu preciso em torno de 1 milímetro de espaço. E mais do que isso, 1,5 milímetros. Ou seja, quanto mais claro for o meu resultado final, e quanto mais escuro for o meu dente, maior é a minha quantidade de desgaste. Concordam? Estão comigo aí? Estão comigo aí? Sim ou não? Ok. Beleza, né? Vocês estão mudos, calados aí, eu acho que não tem ninguém comigo. Vamos lá. Deixa eu só mandar o link aqui, só um minuto para o pessoal aqui que está falando que não recebeu. Deixa eu mandar aqui, pessoal, só um minutinho. Ok, mandei. Beleza. Vamos lá. Então, entendido isso, né? É um grande passo para que a gente possa fazer o nosso planejamento. Certo? Entender qual é a cor final, entender qual é a cor inicial do meu substrato. Bom, algumas pessoas perguntam, né? Principalmente os nossos clientes, os nossos pacientes. Os laminados cerâmicos são uma estratégia restauradora segura? Então, se a gente for buscar na literatura, não sei o que está acontecendo aí, está rabiscando a tela, não sei o que é, mas enfim. Se a gente for buscar na literatura, nós temos aí uma taxa de sobrevida, né, muito maior do que 90% acima de 10 anos. Então, isso é muito bom, né? Mas quando a gente busca mais a fundo, essa taxa de sucesso ela aumenta a partir do momento que a gente mantém a estrutura de esmalte, que a gente mantém a adesão no esmalte. Se vocês observarem aí, ó, esse caso, né, que eu estou colocando aí é um caso de 10 anos de controle. É um caso de 10 anos de controle que tem uma margem intacta, né? E que foi cimentado aí, mantendo todos os padrões de manutenção de esmalte. Pessoal, não sei aí, eu não sei o que está acontecendo aí que está rabiscando a tela. Não sou eu que estou rabiscando. Tem alguém rabiscando a tela aí. Eu não sei se interfere alguém que está passando aí a canetinha ou o dedo na tela do celular interfere aqui para mim, mas não sei o que está acontecendo aí. Mas vamos lá. Alisson, eu acho que fui eu aqui, mas já está tá resolvido. Então, tenta... Apaga aí para nós esses rabisquinhos aí. Não sabia desse detalhe, não, que você Deixa eu ver se eu dou conta, não. tá Eu tentei apagando. aumentar. Está Tá aumentando a apagando. imagem também? Não. Tá aumentando, não. Tá Porque aumentando, para mim não. aqui não aumenta. Só tava rabiscando. Tá bagunçando minha aula aí, sério. Pô. Não, o que é isso? É que eu estava no computador. Eu estava no computador e acabou a bateria, e eu deixei no consultório, aí agora
Estou no celular agora. Mas Não, tá tudo bem. tranquilo. Beleza. Deixa esse rabisco aí, mas não vai estragar. Não. Bom, o pior é que o rabisco está saindo aí na tela ainda, entendeu? Tá em todos. Mas tranquilo, tá tranquilo. Tenta aí. Tá, vai que eu vou tentando aqui. Beleza. Bom, como eu disse, né, a longevidade ela está aliada, né, atrelada a alguns fatores. E alguns fatores esses são, primeiro, o planejamento. Para que eu tenha aí uma condição de longevidade, eu preciso fazer um planejamento bem delineado, né? O preparo conservador, manutenção do substrato em esmalte, ou a maioria, né, do preparo em esmalte vai fazer com que eu tenha uma longevidade. A seleção correta do material cerâmico, a seleção dos materiais de cimentação, acabamento, polimento e controle e manutenção. Isso vai fazer com que eu tenha aí uma condição de longevidade, né? Esse trabalho aí do Calamia, né, mostra aí laminados com sucessos em torno de 25 anos. Mas o que a gente avalia atualmente não é bem isso, né? Todos esses trabalhos, eles pegam um operador e acompanham, né, fazem um acompanhamento longitudinal dos trabalhos feitos por esse operador que é extremamente habilitado para tal, levando em consideração todos esses fatores para que tenha longevidade. O que a gente tem visto é algo um pouco diferente, né? Nós temos aí substituído laminados quase que rotineiramente, justamente pelo fato de que as pessoas não têm levado em consideração todos esses conceitos aí para que tenha longevidade. Planejamento, preparo conservador, seleção correta do material cerâmico e aí por diante. Então, é muito importante isso. Muito bem. Outra coisa que é muito importante é a gente avaliar a função. Nós temos colocado aí muitos trabalhos restauradores em paciente com condições multifatoriais de problemas, e o Célio costuma dizer isso, né, que a gente faz o trabalho na frente como se fosse um outdoor, né? Fica na frente muito bonito, mas atrás está todo remendado, né? Então, é algo que a gente precisa levar em consideração. E se a gente for pegar aí na literatura, os livros, né, do professor Paulo Vinícius Soares e equipe de lesões cervicais não cariosas, juntamente com vários outros trabalhos, né, John Grippo e alguns outros, eles mostram que 7 em cada 10 pacientes apresentam perda de estrutura dental, né, e essa perda de estrutura dental gera um envelhecimento na estrutura dental precoce, levando aí muitas das vezes a necessidade de fazer uma reabilitação de todo o sistema. Então não é somente fazer laminados em todo mundo, né? A gente precisa avaliar o conjunto, entender um pouco do que está acontecendo, né? Multifatorial. A gente tem uma aula bem bacana aí na reabilitação oral. A gente fala sobre distúrbios do sono, a gente fala sobre bruxismo, a gente fala sobre esse envelhecimento dental precoce e como a gente fazer aí a análise inicial de planejamento para que a gente possa abordar esse paciente de maneira multifatorial. Não é somente recobrir por fora, né? A gente precisa entender sobre isso. E é um curso que a gente está desenvolvendo também. A gente já até desenvolveu esse curso, mas a gente parou depois por conta de tudo que está acontecendo, e a ideia é desenvolver ele online, que seria as facetas palatinas, né? Isso hoje é uma realidade. Nós precisamos fazer todo o processo de recobrimento dessa estrutura dental, muitas vezes com restabelecimento oclusal, levantamento de mordida, né? E as facetas palatinas, juntamente com as facetas vestibulares, é algo interessante, né? A técnica do sanduíche, proposto aí pela Francesca Vailate, a gente pode trabalhar resina na palatina e cerâmica na vestibular. Isso é algo bacana que a gente pode comentar depois, e a gente está até pensando aí em desenvolver de maneira online, né, para que a gente possa otimizar. E então a gente precisa entender esses multifatores o que está levando a essa perda estrutural para que a gente possa então definir um planejamento correto. É exatamente por isso que a pergunta aí do Ideobrando, né, paciente com bruxismo tem diferença de resistência, coroas estratificadas, cutback, injetado, maquiado?
Então, ó, os laminados cerâmicos são realmente previsíveis, né? Possuem uma taxa de sobrevida alta. Porém, essas falhas elas aumentam significativamente em indivíduos que possuem bruxismo. E aí eu vou responder sua pergunta, né? Existem diferenças entre resistência de coroa estratificada, cutback e maquiado? Existe. Por quê? Porque as coroas estratificadas e as coroas ou os laminados do tipo cutback ou estratificadas, elas possuem um recobrimento com uma cerâmica que tem uma resistência mecânica menor do que as cerâmicas monolíticas. A gente já vai conversar sobre isso. E a partir do momento que o paciente tem um bruxismo ativo e que a gente não faz nada para proteger ou conscientizar esse paciente, ele pode sim fraturar essa borda incisal mais fácil em relação a um material somente maquiado, monolítico, né? Nós já vamos conversar um pouco sobre isso. Então faz diferença sim. Quando eu faço um trabalho monolítico, eu tenho uma condição de resistência mais favorável, né? Esse é um fator positivo. Eu tenho fatores negativos, algumas desvantagens. Uma delas é estética, né? Portanto, se eu consigo proteger esse paciente ser conscientizado do seu problema e usar a placa, não há problema algum. Você pode fazer, inclusive, resinas compostas, inclusive cerâmicas feldspáticas. Eu tenho casos de cerâmicas feldspáticas que estão na boca aí há muito tempo, tenho casos de resina. O Célio pode falar melhor em relação a isso, ele tem muito mais casos de resina do que eu. E os pacientes usam, são conscientes, protegem, tem muito pouco problema em relação a isso, né? A professora Cristina, não sei se ela está aqui. Tá. Jones, Oi, pode falar. Hoje mesmo eu acabei de fazer um caso de levantamento de mordida em resina e tinha uma coroa cerâmica nesse meio aí e eu jadeei, fiz os processos normais de adesão e fiz a resina por cima da coroa. E vai ficar de forma definitiva. Optei por deixar de forma definitiva, porque estava tão legal, que não justificava eu remover aquela coroa para fazer outra. Concordo. Então eu fiz o levantamento, fiz a oclusal toda com resina, dei polimento, perfeito. A adesão da resina na cerâmica é boa, era uma cerâmica monolítica, era um de silicato, 20 segundos de aço, é bastante. Super seguro. Sim, concordo. Ó, a Cristina está falando aí, ó. Eu ia dar o exemplo da professora Cristina, né? A gente fez seis laminados de resina composta, 6 facetas de resina composta. Acredito que já deve ter uns 2 anos ou mais, né, Cris? E ela tem um bruxismo forte, mas ela é consciente e usa, né, faz proteção disso. E ela nunca teve problema com o seu trabalho. Então, não é o fato de o paciente ter bruxismo que a gente vai indicar um ou outro material. Porém, a gente precisa conscientizar esse paciente da sua atividade muscular, que não tem cura, ela tem controle, que é desencadeada pelo sistema nervoso central. Isso é multifatorial, que não tem nada a ver com a odontologia, tá? Porém, ela reflete nos dentes e no sistema estomatognático como um todo. Então, eu preciso conscientizar o meu paciente que ele possui um bruxismo, que não é uma doença, tá? Porém, ele pode ser um fator de risco ao desgaste dos dentes, à fratura dos dentes, à fratura do material restaurador que eu vou colocar. Que não é esse material, ele não suporta essa resistência, essa força que o bruxismo incide sobre ele, nem os dentes naturais. Então a gente precisa conscientizar o paciente. Porém, por segurança, eu indicaria sim, no meu entendimento, se a estrutura dental permitir,
um trabalho monolítico, que é o que nós vamos comentar hoje, que mais de 90%, para não colocar mais do que isso, vamos colocar 95% para não falar 100%, das pessoas utilizam hoje em dia, né? Tanto dos clínicos quanto do laboratório, justamente por causa disso e por outras facilidades que eu vou deixar aí alguns técnicos comentarem, né? Tem muito técnico bacana aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o Marco Aurélio de Uberlândia, ó. Marco Aurélio é um grande técnico lá de Uberlândia. Parece que eu vi o Vilmar aqui, ó, Vilmar Porfírio, o Marcelo, Ideobrando, tá todo mundo aí, o Marcos Vinícius. Então, nós vamos mais à frente eu vou abrir para esse pessoal comentar em relação a isso que eu acho muito importante. Nós vamos falar mais sobre técnicas monolíticas, porque é algo que acredito que seja a realidade para todo mundo, principalmente porque tem entrado aí a questão do digital, né, na jogada, os trabalhos fresados e o monolítico entrou de vez no mercado. E eu acredito que quando é feito de maneira correta, eu acho que essa estética, essa comparação não é tão relevante assim, né? Mas vamos conversar sobre isso mais na frente. Para que a gente possa entender, então, o conceito de estabilidade, eu sempre gosto de colocar esse slide, é o slide clássico, né, do professor Peter Dawson. A gente precisa ter estabilidade na região posterior, que é determinada pelos côndilos numa posição estável, e uma estabilidade anterior, que é determinada por um ponto de parada, né, dos dentes anteriores, num posicionamento vestíbulo lingual e inciso cervical adequados, fazendo guias de desoclusão, protegendo os dentes posteriores. Então, todas as vezes que eu tenho uma instabilidade oclusal, um desgaste generalizado, uma falta de estabilidade oclusal, nós precisamos então levar em consideração esse tripé, né? A estabilidade das articulações juntamente com a estabilidade dos dentes anteriores. Guias de desoclusão aliados aí a uma oclusão posterior efetiva juntamente com uma estabilidade dos côndilos, né? Que é justamente isso aqui, ó. Estabilidade articular, estabilidade oclusal, guias de desoclusão efetivas e, por último, a estética, né? Então, sempre levar em consideração isso. E a gente ter isso aqui em mente, né, pessoal? Hoje o que tem acontecido aí, eu faço muito retrabalho, porque eu tenho muita indicação aí de profissionais, né, de dentistas, e isso tem sido uma realidade, né? Casos de formas inadequadas, volume inadequados, cores inadequadas, né? E esse artigo aí é um artigo muito interessante da pornografia das porcelanas, né? Que tem sido aí bastante disseminado, né? Isso pode gerar aí sérios problemas, né? Além de o paciente ter que refazer esse trabalho a curto prazo. Então, isso é algo muito chato. Vamos planejar bem nossos casos antes da gente realizá-los, né? E eu costumo dizer que a maior parte da responsabilidade é nossa. O técnico ele vai executar algo que nós desenvolvemos. A arte dele vai ser imposta a partir do momento que nós criarmos condições para ele, e não o contrário. A gente cobra muito do nosso técnico hoje, mas a gente dá para ele pouco. Concordam com isso? Então, eu acredito que nós precisamos dar mais condições para que o nosso técnico nos devolva qualidade. Se você manda, né, um trabalho com preparos muito bem delimitados, com afastamento ideal, com uma condição ideal para o técnico, ele vai te olhar diferente. Ele vai ver que você é um clínico diferenciado, ele vai fazer um trabalho diferenciado para você. O que eu vejo, eu estou dentro do laboratório no dia a dia, a gente manda condições muito, assim, muito sem condições, né, para o técnico e quer que ele opera milagres. Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Dê mais condições para o seu técnico fazer um trabalho ideal para você. Você vai ser mais bem recompensado por isso, pode ter certeza.
Tá? A maioria dos erros, a maioria é da parte clínica. E eu tenho convicção disso, porque eu vivo os dois lados. Eu sei que a gente erra muito mais do que os laboratórios. Muito mais do que os laboratórios. A gente dá menos condição a cada dia para eles, né? Fazer um trabalho minimamente invasivo, gente, para quem nunca viu uma confecção de uma lente de contato no laboratório, para quem nunca viu um trabalho como esse ser realizado, não é uma coisa muito fácil. Tá? Já, mas é um desgastezinho e tal. Esse tipo de trabalho para confecção no laboratório é muito mais complicado do que um trabalho que tenha espessura e condições para o laboratório desenvolver, né? Então, pensem nisso quando for fazer um planejamento, um preparo. A gente precisa dar mais condições para os nossos técnicos. Não tô puxando a bola para o lado do técnico, não. Eu vivo os dois lados e eu sei que realmente a gente peca muito em relação a isso. Tá? Então, a gente precisa respeitar primeiramente o paciente, né? A partir do momento que a gente consegue executar um bom trabalho, a gente respeita o paciente, porque a gente está vendendo um produto. E quem é quem vai captar esse produto? Quem vai usar é o paciente. Então, a gente precisa realmente dar condições para o nosso técnico para que a gente garanta aí um resultado final mais efetivo, para que a gente tenha, né, respeito ao paciente. Pensar no que a gente for fazer para o paciente, fazer para o nosso filho, né, enfim, que é o que esse artigo fala aí. Então, olha só, esse caso é um caso que apareceu no consultório. Foi feito um laminado cerâmico há 3 meses. Ela apareceu sem o dente, né, da frente. Foi feito aí um descolamento, né, um debonding, que a literatura chama, né? E aonde será que esse dentista errou? Quem será que errou? Foi o dentista? Foi o técnico? O planejamento não foi legal? O preparo, né? Poderia ser um preparo mais conservador. Ele ampliou o preparo, teve aí uma exposição grande de dentina, diminuiu a resistência de união. A cor dessa cerâmica foi uma seleção correta? Poderia ter selecionado um outro material? Poderia ter selecionado um agente cimentante junto com o adesivo que tinha, né, uma condição melhor para determinada situação? Será que a oclusão e a desoclusão dessa paciente estava bacana? Será que o sistema estomatognático estava funcionando bem? Será que essa paciente tinha bruxismo ou tem bruxismo e não foi informada, não foi conscientizada? Então, são muitos fatores que nos levam a um resultado insatisfatório, né? Eu costumo dizer que a prótese, a reabilitação oral, a odontologia como um todo, ela é igual hipismo, né? O hipismo você vai fazendo a prova e a partir do momento que você vai desenvolvendo os obstáculos, quanto menos você erra, mais você tem chance de ganhar. Na prótese, na reabilitação é a mesma coisa. Quanto menos passos a gente faz, quanto menos erros a gente tem em cada passo, mais chance a gente ter um resultado final mais efetivo. Então, é importante pensar em tudo isso antes de desenvolver um projeto restaurador. Será que não é melhor ele fazer uma ortodontia, melhorar o posicionamento do dente para que eu tenha aí uma condição de preparo menor? Será que eu não faço aí uma adequação de clareamento antes? Será que não? Será que já não é melhor eu fazer o laminado e recobrir aquela estrutura? Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, sempre que vocês forem desenvolver um planejamento, pensem aonde eu estou em termos de posicionamento e de cor e aonde eu quero chegar, né? Para que a gente possa, então, delimitar o nosso preparo, nosso eixo de inserção da peça. Vocês já vão ver isso aí. Se o fator de risco de fraturas durante a cimentação, fora o, deixa eu ver aqui, fora o risco de fraturas durante a cimentação se não tiver um bom eixo de inserção. Isso que o Célio falou é muito importante. Estou lendo aqui só um minutinho, pessoal. Isso que o Célio falou é muito importante. Caso cerâmico com muito tempo de uso, contaminado.
em que às vezes outro profissional fez e não sabemos qual cerâmica utilizar, eu reparo com resina, não será necessário voltar ao forno. Realmente é algo interessante. Fora o fator de risco durante a cimentação se não tiver um bom eixo de inserção. Isso mesmo, eu vou comentar um pouquinho em relação a isso também. Se eu não tiver um eixo de inserção adequado, eu posso, durante a cimentação, levar assim a acidez com a peça. Né? Então, vamos lá. Ó. O que eu preciso levar em consideração de onde estou versus onde eu quero chegar? Primeiro, posição, vestíbulo palatino. Posicionamento, vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Eu vou manter essa posição, ou seja, o dente está numa posição X e a posição final desse dente também vai ser essa. Eu vou vestibularizar esse dente ou eu vou palatinizar esse dente. Isso é muito importante, por quê? Se esse dente estiver numa posição mais vestibularizada e eu preciso palatinizar esse dente, nós temos duas opções. Ou eu passo para a ortodontia, para que ela possa fazer uma adequação dessa posição para depois eu diminuir o meu desgaste. Ou se essa vestibularização ela aconteceu por conta de já existir um material restaurador, né? E nós vamos ver isso aqui. Eu tenho aí uma resina que está com sobrecontorno e aí eu preciso remover essa resina para que eu tenha um contorno adequado para depois eu planejar o meu trabalho. Isso é muito importante. Por esse motivo que eu costumo dizer que o dentista precisa entender de material restaurador cerâmico, qual material eu vou selecionar. Porque num caso como esse, se o dente estiver vestibularizado com uma resina composta, eu tenho duas situações. Primeiro, o dente precisa ser removido, toda essa restauração, e adequado à sua posição. Segundo, eu não sei que cor de substrato tem ali embaixo, porque essa resina pode estar bloqueando ali uma cor de substrato escuro, por exemplo. Então, eu não sei qual é o preparo que eu vou fazer para esse dente. Entendeu? Então, eu removo aquela restauração. O dente tem uma cor escura. Eu faço um preparo minimamente invasivo e mando para o laboratório. Ele não vai ter condições de mascarar esse substrato. Então, eu preciso saber qual é o material cerâmico que eu vou selecionar para cada caso, porque num caso como esse, a minha tomada de decisão é imediata, a partir do momento que eu removo a restauração. Removi a restauração, posicionei o dente na posição ideal final que eu vou manter esse dente, aí sim, qual é a cor que ele tem aqui? Uma cor A4, por exemplo. Então eu sei que a partir desse momento agora, eu preciso de pelo menos 1,5 milímetro de espaço. Não é viável, vou fazer uma ortodontia para melhorar o posicionamento para depois diminuir essa quantidade de desgaste. Não, eu vou desgastar. O dente já tem endodontia, ele já possui restaurações, enfim, né? Eu preciso dar essa condição para o técnico. Então, nesse momento, eu preciso saber selecionar, sim, a minha restauração final. Qual é o material que eu vou selecionar? Então, fica a dica aí para vocês. Qual é a forma do dente? O dente ele é triangular, ou seja, eu tenho um diastema. E para fechar esse diastema, esse dente ele vai se transformar num dente retangular ou quadrado. E para eu fechar esse diastema, eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, o eixo de inserção desse dente ele é diferenciado. Se eu não desgastar a incisal, essa cerâmica ela não vai entrar. Então, se o dente for muito triangular, o meu desgaste incisal vai ser muito grande, porque o eixo de inserção dele vai ser de incisal para cervical. Nós vamos ver isso agora. E para ele entrar nesse eixo de inserção, todo o terço médio e incisal ele precisa ser removido. Senão, a peça não vai entrar. Ou às vezes ela pode até entrar, mas vai ficar um gap gigante lá na cervical. Então, eu preciso pensar nisso. Eu tenho duas alternativas. Ou eu desgasto o terço médio incisal até que esse dente fique paralelo ou levemente convergente para a incisal, ou eu faço uma resina composta fechando esse diastema. Isso é uma opção muito viável. E eu transformo esse dente que era triangular num dente retangular ou quadrado
melhorando o eixo de inserção desse dente. Agora, o eixo de inserção vai ser de vestibular para palatino, eu vou diminuir a quantidade de desgaste. Então, pensem nisso, né? Dente triangular com diastema, nós precisamos de algumas considerações. A incisal tem que ser menor do que a cervical, então eu preciso desgastar. E quanto mais palatino eu levar esse preparo, melhor, para que o técnico possa fechar esse espaço de maneira adequada. Um dos erros grandes que a gente tem é não estender esse preparo para palatino e não estender esse preparo subgengival. Eu não consigo mudar o perfil de emergência desse dente. Isso para o técnico é muito difícil dele resolver. Por quê? Porque o dente vai ficar com um padrão de forma muito feio. Ele vai sair com um formato quadrado, né, da região cervical. Ele não consegue delimitar um formato mais triangular, né, saindo do tecido subgengival. Então, pensem nisso. Diastemas, eu preciso ter uma adequação incisal para que a peça entre de incisal para cervical, e eu preciso de ter um preparo um pouco subgengival nas proximais e o mais palatino possível para dar condições do técnico fazer um formato ideal. Quando esse diastema é amplo, a gente precisa abrir mão de uma outra técnica, né? Que é o que a gente chama de mini wings ou mini asas. O técnico ele vem de dentro para fora, fazendo uma asa no dente para poder fechar esse espaço e o dente não ficar tão aparentemente largo, né? Então, eu preciso dar condições para ele. Eu preciso levar esse preparo para palatino, preciso levar esse preparo um pouco subgengival. Algum técnico aí quer comentar sobre isso? Acho que é muito importante. Comprimento, né? Eu vou aumentar a incisal desse dente, eu vou diminuir a incisal desse dente, ou esse dente vai manter o mesmo posicionamento incisal. Por que isso é importante? Nós vamos comentar cada um desse mais à frente, mas eu já estou adiantando aqui. Se eu for aumentar a borda incisal do dente, existe diferença de espaço para quando eu vou confeccionar uma peça feldspática, por exemplo, para quando eu for confeccionar uma peça com cutback e para quando eu for confeccionar uma peça monolítica. Por quê? Se eu quero fazer uma incisal bonita, estratificada, com cutback ou feldspática, eu preciso dar espaço para o técnico. Então, eu preciso de pelo menos 1,5 milímetro de espaço para que ele possa estratificar uma borda incisal, né? Com opalescentes, com translúcidos, para dar aquele efeito da borda incisal. Agora, se eu for utilizar uma cerâmica monolítica, em que essa borda incisal é maquiada, eu não preciso de 1,5 milímetro de espaço, né? Eu posso dar para ele ali 0,5 milímetro, pelo menos. E aí eu consigo resolver essa situação. Então, se eu tenho um dente escuro, por exemplo, e que eu preciso remover a borda incisal, eu vou remover 1,5 milímetro para quando eu for trabalhar com cerâmicas estratificadas, cutback ou feldspat. Se eu for trabalhar somente com cerâmicas monolíticas, eu não preciso reduzir tanto. Então, isso é muito importante ser levado em consideração. Alguém quer fazer algum comentário aí? Parece que abriu o microfone. Pode ficar à vontade, gente. Quero ouvir os técnicos aí também. Nós estamos aqui para poder discutir. Não? É só abrir o microfone. O microfonezinho aí do lado, ó. No nome de vocês, é só pedir para ativar o som, tá? Ninguém? Ó, no dente triangular, se não vai para palatino, não tem como mudar a forma e evitar o black space, principalmente com papilas curtas. Exatamente, é isso mesmo. Eu não consigo fechar, né, o espaço. Alguém aí mais? Não? Você pode até fechar o espaço, mas vai ficar uma loja de retenção lá no cervical. Exatamente. E vai ficar um dente com formato estranho, né? Um dente estranho. quadrado. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que
o cara não dá condição para o protético trabalhar, ele faz o que ele dá conta, faz o que é possível. Por isso que eu sempre falo o seguinte, a gente, os nossos preparos, ele é o guia para que o protético faça um serviço que você já projetou, já imaginou. Mas para isso, tem que dar o preparo na posição certa, no tamanho certo. Então, já alinhado, de tal forma que ele não vai errar, nem que ele queira. Exatamente. Hein, Alisson? Oi. Você falou aí, o Célio me fez lembrar de uma situação, por exemplo, o preparo quando ele está a nível gengival ou supragengival e a gente tenta diminuir esse black space, principalmente quando o paciente tem papilas que são curtas e a gente quer fechar, aí a gente... Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Entrou uma criança aí no vídeo. Aí o que já ocorreu? Exatamente o que o Célio falou. Aí a gente vai, desce com o dente tentando fechar o black space, e na hora que chega ali na linha de término, ali na cervical, a gente tem que fazer um ombro de modo que vá para a linha de término sem ultrapassar ela, porque senão dá sobrecontorno. Isso aí é exatamente o que ele falou, vai dar um acúmulo de alimento ali, o fio dental vai descer e vai travar, né? Então, é mais uma dificuldade que a gente vê aí. Valeu. Beleza, é isso mesmo. Outro comentário aqui. Além da altura de redução incisal, tem que remover na inclinação incisal correta. Exatamente, eu vou mostrar isso aí. Inclusive, tem um exemplo para mostrar aqui. Porque senão você não consegue uma transição correta de dentina e esmalte. Ou fica uma linha mostrando onde é o laminado e o preparo. Exatamente. Eu vou mostrar isso aqui agorinha. Bem lembrado. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que até agora todos os erros foram nossos, né? Eu gosto sempre de bater essa bola com os laboratórios, até porque eu vivo os dois lados, né? Para que a gente possa desmistificar aí algumas coisas. As monolíticas têm possibilidade de estratificação? Tem sim. Eu não sei se isso foi uma pergunta ou uma afirmação, Josimar. Se for uma afirmação, sim, elas têm. É porque assim, a gente fala monolítica quando a gente trabalha ela, o corpo todo maquiado, né? Isso a gente chama de monolítica. Mas ela pode ser sim estratificada. A gente pode reduzir somente volume. Tem várias técnicas, né? A gente pode somente reduzir volume, maquiar internamente, fazer uma estratificação somente vestibular. A gente pode reduzir tanto volume quanto incisal e fazer uma estratificação. Mas a monolítica que a gente chama, para não confundir, o corpo todo de uma cerâmica injetada ou fresada, somente maquiado. Mas é isso mesmo, tem possibilidade de estratificação. Afirmando, beleza, bem lembrado. Voltando aqui, né? A cor. Eu posso manter a cor do dente. Por exemplo, é A1 e vou manter A1. Eu posso clarear esse dente. A cor é A3 e eu posso reverter isso para A1. E eu posso escurecer também, né? Uma opção muito pouco planejada, porém é uma opção. Então eu preciso entender disso para eu saber qual é o preparo que eu vou delinear para cada situação. E a inserção, né? Se ela é horizontal ou vertical, a gente já comentou um pouquinho, a gente vai falar mais na frente. Olha que bacana isso aqui, ó. Então, se o dente tem um posicionamento X e eu vou fazer um planejamento para ele, eu sempre preciso ter isso em mente. Eu posso dar volume nesse dente? Então, o professor Pascal Magner, né, ele tem um artigo bacana falando sobre isso. Ele mostra que se o dente está numa posição já ideal, uma posição correta, eu posso sim dar um volume de enceramento para ele de até 0,5 milímetros de espessura, que eu não vou causar nenhum prejuízo, né, para essa estrutura dental em relação ao suporte labial, em relação à fonética, em relação a sobrecontorno. Né? Então, sempre que eu tiver um dente numa posição correta, eu posso adicionar cera 0,5 milímetros nesse dente,
porque a partir dessa adição eu consigo desgastar menos essa estrutura dental. Então, isso é um fato muito importante. Porém, eu preciso levar em consideração algumas coisas. Primeiro, o perfil de emergência. Se esse dente tiver um posicionamento e uma forma pré-determinada, como, por exemplo, um dente ovoide, em que a sua cervical já está no nível da margem gengival ou além da margem gengival, eu não posso dar volume nessa região. Eu vou dar volume apenas do terço médio para incisal, né? Volume aditivo, certo? Então, o perfil de emergência ideal de um dente, como é que a gente analisa isso? Essa foto é muito interessante para a gente analisar isso, e a foto ou a vista incisal também é bem interessante. O terço médio do dente ou a bossa frontal do dente, ela está no mesmo nível da margem gengival. O terço cervical do dente, ele normalmente está aquém da margem gengival, né? Exceto para os dentes ovoides. Alguns deles, a margem cervical está a nível da margem gengival, porém é dente natural. Se eu acrescentar cera nessa região em um dente com formato ovoide, eu gero sobrecontorno. Então a gente precisa pensar nisso. Os enceramentos diagnósticos, eles não são exclusivamente aditivos totais, né? Eu não encero total o dente para planejar laminados. Em algumas situações, ou na maioria das situações, os planejamentos de adição são parciais. Eu vou acrescentar do terço da bossa frontal para incisal, para que eu ganhe em quantidade mínima de desgaste, né? Desgaste menos, mas preservando o contorno, né? E não gerando sobrecontorno. Então, dentes ovoides, eu acrescento do terço médio ou da bossa frontal para incisal. Dentes triangulares, mais planos, em que essa bossa frontal está aquém da margem gengival, eu consigo acrescentar cera em todo o contorno. Então, eu preciso pensar nisso, eu preciso levar isso em consideração. Olha só esse caso, né? É um caso que foi feito laminados cerâmicos e o paciente reclamava muito de acúmulo de alimentos nessa região cervical, né? E principalmente também pelo sobrecontorno e pelo volume, uma mudança na fonética. Nesse caso, por exemplo, o enceramento ele não é um enceramento aditivo, ele é um enceramento regressivo, levando em consideração isso. A gente avaliando de lado o modelo, ou então avaliando de incisal para cervical. Quando a gente olha de incisal para cervical, eu não consigo ver a margem gengival. Por quê? Porque essa região cervical está com volume além da margem gengival. Então, eu não consigo ver a margem gengival. Então, eu preciso remover. Esse é um desgaste regressivo. Então, isso é muito importante durante os nossos planejamentos. O técnico ele precisa participar desse planejamento, né? Ele precisa entender sobre perfil de emergência para que ele possa aí desenvolver um perfil adequado para os nossos casos. E muitas das vezes, não acrescentar cera na cervical. Acrescentar cera, sim, de maneira aditiva, para que eu tenha menos quantidade de desgaste, porém, na cervical, em algumas situações, eu não vou acrescentar cera, certo? No momento que eu avaliar esse modelo. Alguém abriu o microfone aí? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Olha, Alisson, eu achei isso aí de extrema importância, porque o comum é você pedir um enceramento para o laboratório e ele já mandar acrescentar em cima do que já tem. Às vezes já está com sobrecontorno e ele ainda coloca mais. Exatamente. Aí, isso é um dos grandes erros, né? Essa visão de ter que passar broca no modelo e adequar para que realmente você remova o subcontorno, isso aí é uma coisa que realmente precisa explorar mais e talvez até uma aula mais relacionada com esse assunto específico para técnicos. Concordo, principalmente. Plenamente. Porque o enceramento, ele não é só acrescentar cera. Às vezes você tem que passar broca, tirar, e depois com a cera você reanatomiza. Perfeito.
Beleza? Principalmente quando o caso já tem uma restauração prévia, né? De resina ou própria cerâmica que você vai substituir, né? Cerâmica e Caso de tal. Que ele retrabalhos, manda os né? modelos, ele manda os modelos para o laboratório encerar. O dentista não viu nada e o laboratório também não viu. Aí você imagina o que vai virar, né? Exato. E tem um outro fato aí aliado a isso, que é mudar o padrão do zênite gengival, do formato gengival na cera, né? Muitas das vezes joga a cera ali, modifica, o dente fica perfeito no enceramento. Quando a gente vai trabalhar no definitivo, ele vem com a margem mais baixa, um pouco inclinada, e aí estava assim, né? E agora, então é manter a margem do jeito que está, adequar a margem muitas vezes do dente e depois acrescentar cera. Pode fazer pergunta, Delbrando. Pode ficar à vontade aí. Danilo, eu já respondi. Oi. Pode falar. Posso? Hein? Você falou uma situação aí, para cada cor que a gente quer clarear, 0,3 milímetros, ou de acréscimo ou de desgaste, certo? Sim. Aí você citou agora há pouco aí que uma das coisas para evitar o desgaste seria o clareamento dental, que você aproxima mais da cor e você não tem que desgastar tanto, certo? Certo. Uhum. E no caso, você fez um clareamento no paciente e aí você evitou um certo desgaste. Sim. Aí você planeja clarear com a sua restauração cerca de 3 tons. Você vai passar de 1 a 3 para um BL4 ou 1 a 1, B1, alguma coisa assim. E de repente, com 1, 2 meses, eu estou te perguntando porque eu não sei qual que é a recidiva do paciente no caso dele voltar a escurecer o dente. E de repente é um paciente que usa muita Coca-Cola, cafeína, e isso aí ele começa a utilizar, escurece novamente e traz um descontentamento para o paciente. Eu já vi situação do paciente pedir para repetir uma boca total, exatamente porque o dente não estava na cor que ele queria. E aí eu pensei nisso, de repente daqui 1, 2 meses, que eu não sei qual que é o tempo que pode voltar a escurecer, isso pode trazer um transtorno grande tanto para vocês quanto para nós, que vamos ficar numa situação difícil também, que tem que repetir todo o caso. O que você me fala a respeito disso? Então, aí, a gente precisa... Boa pergunta. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, se o dente está 1 a 3 e ele vai para um BL2, 3, como você disse aí, eu preciso ter espaço. Mesmo clareando, eu preciso ter espaço, porque é uma mudança drástica, concorda? De A2 para... Se o dente é A3, ele vai chegar aí próximo ao A1, por aí. Se você quer um resultado BL2, por exemplo, você precisa de espaço. Não tem jeito. E outra coisa, que é um dos grandes erros do laboratório, agora eu vou falar um pouco em relação a esse erro, é selecionar a pastilha HT, cara. Pastilha HT é o maior erro da maior parte dos técnicos, tá? Nós vamos discutir por quê. Então, assim, o que eu preciso levar em consideração é cor final ser determinada pela cerâmica e não pela interação entre o substrato e a cerâmica. Isso é o que nós vamos chegar mais lá na frente. Então, eu preciso ter espaço para que eu selecione a cerâmica correta, para que eu não dependa da interação dente, agente cimentante e cerâmica. Esse é o grande lance, né? Então, e isso corrobora aí com um grande erro da seleção das cerâmicas do tipo alta translucidez, do tipo HT, que é a que mais os técnicos selecionam para esses casos de laminados, né? E essa translucidez que ela apresenta, baixo valor, enfim, algumas coisas que a gente vai discutir, podem fazer essa recidiva que você disse aí, faz uma cimentação, existe realmente uma interação, porque ela é translúcida, e o paciente não vai ter a cor que ele espera. Então, a minha indicação hoje, se eu tenho um dente escurecido e quero um resultado muito acima do esperado, eu não parto para clareamento. Eu já vou com uma condição de manter a cor final na cerâmica, independente do substrato, independente do cimento. Tá? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Respondi a sua pergunta? Alisson. Respondeu, show de bola, obrigado. Pode falar. Oi, Alisson. Boa noite, tudo bem?
Boa noite. O Alisson, deixa eu te perguntar. Você acabou de falar aí de perfil de emergência, né? Sim. Alisson, então, assim, a técnica de prep-less, né, de ausência de preparo, ela não estaria totalmente contraindicada, assim, dependendo da morfologia do dente. Sim, concordo. Eu tenho observado que ultimamente o pessoal tem condenado muito a técnica de ausência de preparo para a confecção de lentes, né? Sim, sim. E isso, assim, eu considero que cada caso é um caso, né, Alisson? Não necessariamente toda. O que você pode me dizer a respeito assim, disso ó. aí? O no prep, né? Ou restaurações aditivas sem preparo, ela tem que ter algumas considerações favoráveis para que sejam realizadas. Então, elas não podem. O que o pessoal tem criticado e tem condenado é porque um período aí elas foram regras, né? Mas ela não é regra, ela é exceção, certo? Então a gente precisa entender a primeira coisa isso, ou seja, eu não vou indicar para todo mundo ou para a maior parte dos casos. Ela vai ser indicada para o mínimo de casos possível. Por quê? Porque eu tenho que ter uma cor de substrato favorável, porque o laminado vai ser bem fino, certo? Segundo, eu preciso ter eixo de inserção favorável. Então, em diastemas, dentes triangulares, com a cervical mais estreita do que a incisal, eu não consigo fazer um sem desgaste. Eu preciso ter esse eixo de inserção favorável, eu preciso ter uma espessura uniforme, eu preciso ter substratos favoráveis, eu preciso ter um posicionamento dental ideal para que eu tenha justamente isso que você falou, né? Um perfil de emergência correto após a cimentação desse laminado, isso não me gere sobrecontorno. Então, é uma técnica que tem a sua indicação, sim, porém não é uma regra, é uma exceção. Tá? Então, são poucos os casos que a gente consegue fazer. Né? Mas ela teve, né, um momento aí que ela foi regra. Então, para a maioria dos casos, era moldar e cimentar. Né? Então, não é bem assim. O que o pessoal, né, condena, né, é em relação a isso. Então, ó, nessa imagem aqui, o Célio, né, falou muito bem em relação a isso. A gente precisa entender mais sobre esse perfil de emergência. Então, eu me baseio muito por essa foto aí, ó, uma vista incisal. Eu vou ver o terço médio ali, a bossa frontal. Né? Muitas vezes eu vejo até o terço cervical e não vejo a margem gengival. Por quê? Porque existe um sobrecontorno. A margem gengival, ela está bloqueada, né, vamos dizer assim, pelo volume de tecido ou de cerâmica que existe aí. Então, nesses casos, eu preciso remover esse volume e quando eu olho nessa vista, eu preciso ver o terço médio ou a bossa frontal, eu não vejo a margem cervical, né, ou o perfil ou a região cervical, e eu vejo a margem gengival. Por quê? Porque existe uma inclinação da porção cervical do dente para dentro. Né? Então, eu vou ver a bossa frontal, né, ou terço médio, eu vou ver a margem gengival e não vejo a cervical. Esse é um ponto ideal aí de análise em relação a esse perfil de emergência. Outra coisa muito importante que as pessoas erram bastante é isso aqui, ó. Alisson, deixa eu só voltar. E volta essa imagem aí, por favor, que é muito importante. Pode falar. É importante exatamente que todos os colegas, na hora que ele depois de fazer a moldagem, pegue o modelo e olhe dessa forma, que ele vai ver realmente se tem ou não tem subcontorno. Põe no nível dos olhos, olhando pela incisal, se passou a bossa, essa bossa vestibular, se ela passou e você não está vendo gengiva nenhuma, está com excesso. Pode passar broca ali até chegar no mesmo nível. Boa, exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso é muito importante. Ó, outra coisa que o Célio fala demais em relação a isso aqui, ó, é a região proximal, gente, a área de escape. A gente deixa, né, uma crista marginal fechada ali na região proximal e mais alta do que a margem gengival. Isso é um problema, isso vai reter alimento, né? Então, essa região aqui, ó, ela é uma área de escape. Nessa região do dente, ela precisa ser mais baixa do que o tecido gengival. Então,
olha só, eu fazendo o acabamento, a gente marca, traça aqui a área de reflexão, né? Essa aresta longitudinal, e a partir dela eu tenho uma zona de escape, eu tenho uma área de fuga de luz, eu tenho uma área de depressão, principalmente nessa região aqui, ó. Ela é mais baixa do que o tecido gengival. Muitas vezes o laboratório, até a própria resina composta, ela sai com esse volume alto fechando aqui. Isso gera um dente extremamente largo e com volume uma área de retenção nessa região. Então, são áreas que a gente precisa fazer um acabamento mais interessante, né? Mais adequado. Olha só, avaliando aqui de um lado um modelo, né, de estudo e do outro lado um laminado cerâmico. Notem que desse lado direito da tela é o laminado cimentado. Olha só que interessante. A margem gengival é mais alta do que o terço cervical e a papila também é mais alta do que essa região proximal. Isso faz com que não acumule nada nessa região aqui. Eu tenho um assentamento, né? Eu tenho um perfil correto. Né? Então, isso é importante, essas áreas de escape. Além de manter um dente com um padrão de forma ideal. Deixa eu responder o Danilo aqui, que ele me perguntou, já tem tempo e eu não respondi. Desculpa, Danilo. Como trabalhar o mocap aditivo nessas situações onde há desgaste do gesso? Então, o mocap, muitas das vezes, é somente o desgaste. Você vai trabalhar com brocas multilaminadas, com discos, né, e polir esse modelo. Por exemplo, esse caso aqui, ó, ou você pode desgastar um pouco mais e acrescentar tudo, melhorando o formato, ou você pode somente desgastar as regiões que você considera com volume excessivo, determinando a forma com discos, com brocas multilaminadas e aumentar somente aonde necessário, por exemplo, na incisal. Ok? São essas duas formas. Eu prefiro desgastar onde precisa e aumentar onde precisa. Então, o modelo vai ficar algumas áreas gesso e outras áreas cera, que é o que a gente chama de mocap, enceramento regressivo mais aditivo, né, em algumas regiões onde é necessário. Então, ó, o formato dental é muito importante. Dente triangular, muitas das vezes eu preciso preparar, né, para que eu tenha aí uma condição de eixo de inserção. Eu não consigo fazer um laminado sem desgaste, por exemplo. Dente ovoide é a mesma coisa. O volume cervical ele já é intenso no dente. Ele já tem um volume, muitas das vezes, além da margem gengival. Em algumas situações, por exemplo, que o biotipo, né, hoje, né, o pessoal chama de fenótipo gengival, ele é menos, ele é um fenótipo fino, por exemplo. Então, a cervical já está além da margem gengival. Né? Então, eu preciso, né, promover um desgaste, ou então acrescentar somente do terço médio para incisal. Aí, a resina composta, ela tem a sua indicação mais assertiva, né, vamos dizer assim, em relação ao laminado. Então, a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar nisso. No caso do mocap motivacional, não é possível fazer enceramento com desgaste no modelo de gesso, certo? Como faz neste caso? Boa pergunta. Existe uma técnica muito interessante. Essa técnica ela foi desenvolvida pelo... Me fugiu o nome aqui agora. É um dos maiores, né, idealizadores aí das técnicas de laminados cerâmicos. Você faz um enceramento com volume, tá? Você faz um enceramento com volume. Isso só para vender, tá? Não é um mocap para trabalho, é um mocap motivacional. É só para você vender. Quando tem dente escuro, por exemplo, ou quando você precisa fazer no modelo um desgaste, mas você precisa apresentar para o paciente, você quer colocar na boca do paciente, você faz um enceramento aditivo, coloca na boca do paciente e por sobre o tecido gengival, você pega a resina de gengiva e coloca por cima do tecido gengival, aumentando o volume de gengiva, entendeu? Então, aí você vai ter um novo formato, tanto de dente quanto de gengiva. E aí você consegue fazer um mocap motivacional para quem tem dente escurecido e para quem tem essa situação aí. Não é o enceramento para trabalho, tá certo? Tem como fazer isso. Aí você vai ter dois modelos, né? Um desgastado já com a posição ideal de trabalho e o outro acrescentado cera em todos os dentes
e aí você bota o mockup e por cima lá do tecido gengival você vem com resina de gengiva e acrescenta ali. Aí você vai conseguir vender para o seu paciente. É uma forma, né? Olha só que bacana. O Cello Giordani faz. Mas o idealizador dessa técnica é o Galip Gurel, tá? Professor Galip Gurel, se não me engano. Ele é que iniciou isso. O Cello Giordani faz, exatamente. Olha só, quando o paciente tem um perfil plano, por exemplo, e eu tenho uma discrepância de posicionamento, eu posso tranquilamente, nesse dente aqui, ó, em questão, aumentar todo o perfil dele, em toda a sua extensão. Posso gerar meio milímetro de volume, ou posso igualar com o dente vizinho, se ele tiver uma ligeira discrepância de posicionamento. Posso fazer um enceramento aditivo total, né? Já em casos de dentes ovoides, por exemplo, onde a cervical ela é mais volumosa, muitas das vezes mais volumoso do que o tecido gengival, eu não consigo aumentar na cervical. Eu vou acrescentar do terço médio para baixo, algumas vezes mudando um pouco o formato desse dente, né? Gerando um dente um pouco mais plano. Consigo mudar. Então, a partir disso, nós temos algumas situações. Em alguns casos, eu vou acrescentar total cera no modelo, e em alguns casos, eu vou acrescentar somente parcial, onde preciso. E em outros casos, eu vou desgastar somente ou desgastar e acrescentar onde precisa. Olha só, esse modelo do lado direito é um dente ovoide. Olha a região cervical, já tem volume, então não posso acrescentar ali, certo? Só vou mudar a forma, né, para que eu tenha aí uma condição ideal de formato e diminua o desgaste em algumas regiões. Portanto, na cervical vou precisar ter um preparo de acordo com a cor inicial e a cor final que eu quero. Então, os laboratórios precisam ter isso em mente. Não é todo modelo que eu vou adicionar total. Em alguns casos, sim. Quando eu tenho um dente mais plano e que esse acréscimo cervical não fique além da margem gengival. Ok? Beleza? Ó, então, voltando, só para vocês frisarem. Se eu for manter a cor 0,3 e a cada cor que a gente mantém, a gente migra, a gente acrescenta aí mais 0,3. Né? E se eu consigo aumentar no enceramento, eu consigo diminuir a quantidade de desgaste. Isso é fato. Ou seja, se eu tenho um dente A2 e quero chegar num dente A1, eu tenho 0,6 milímetros, né, de espaço. Eu preciso de 0,6 milímetros de espaço. Mas se eu acrescento 0,5 em toda a sua extensão, se permitir com enceramento, eu praticamente não vou precisar desgastar esse dente. Eu vou só demarcar as áreas de término, né, e melhorar a questão do eixo de inserção, né, para o laboratório fazer o meu trabalho. Então, a gente precisa pensar nisso. É algo bem interessante. Outra coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração é a questão de translucidez da estrutura dental, e aonde existe um grande erro aí, e que a maioria dos técnicos, né, selecionam cerâmicas de alta translucidez, e muitas das vezes a gente olha e fala, poxa, mas aquele dente ali ficou meio acinzentado, né, depois que eu cimentei, não está legal. O paciente sorri com a luz mais baixa, assim, parece que o dente está, a gente fala de dente morto, né, parece que está meio morto, está meio acinzentado, está meio azulado. Por que isso acontece? Uma das situações é que a estrutura dental do paciente ela é extremamente translúcida. Olha só esse caso, por exemplo. Vamos imaginar, né, não é o caso, mas vamos imaginar que esse paciente gostaria de fazer laminados cerâmicos aí, nos seus dentes, né, melhorando a estética. Vamos imaginar. Mas imaginem só a translucidez desse dente. Olha o quanto ele é translúcido. Se eu coloco uma cerâmica de alta translucidez, né, que é a cerâmica HT do sistema IMEX, a gente já vai ver isso mais à frente, ela tem algumas características peculiares, né? Alta translucidez e baixo valor. O que é baixo valor? Tendência, né, de acinzentamento. Então, se eu coloco uma restauração do tipo alta translucidez nesse substrato, eu vou somatizar a translucidez, ou seja, esse dente vai ficar acinzentado, com aspecto acinzentado. Então, cerâmica HT monolítica, né? Vamos falar aí
vou fazer 6 laminados pela técnica monolítica. O substrato é bom, a cor é boa e tal. Vou usar HT. Matei o caso. Por quê? Porque esse dente vai ficar mais translúcido ainda, mais acinzentado. Então, isso é um primeiro erro, né, de seleção de materiais. Quando o dente for extremamente translúcidos, cerâmica do tipo HT, né, ela está contraindicada. Como que eu sei isso? Olha só, eu venho aqui com a fotografia, vou num programinha, qualquer programa, no celular tem, nesses programas de computador, PowerPoint, Keynote tem, né? Eu vou aumentar o contraste e diminuir o brilho. A partir do momento que eu faço isso, é como se eu estivesse removendo o esmalte do dente. Olha só, eu consigo remover o esmalte do dente. Notem que, a partir do momento que eu aumento o contraste e diminuo o brilho, eu consigo ver mais detalhes, porém, tudo que eu vejo por translucidez desse esmalte, eu consigo ver quando eu aumento o contraste. É diferente quando esse esmalte é mais opaco. O que acontece? Numa foto convencional como essa, eu quase não vejo detalhes internos. A partir do momento que eu aumento o contraste, diminuo o brilho, é como se eu estivesse removendo esse esmalte do dente. Aumentei o contraste, diminuí o brilho e um dente mais opaco, eu passo a ver mais detalhes internos. Entenderam? Nesse caso aqui, ó, tudo que eu vejo aqui nessa foto, eu vejo nessa outra. Um pouco mais de detalhe, é claro, porque eu aumentei o contraste, mas eu vejo essa área translúcida nas proximais, né? Eu vejo esses efeitos esbranquiçados na incisal e tudo mais. Esse esmalte, na verdade, ele não faz diferença se eu remover ele. Eu já consigo ver lá no fundo, ou seja, ele é bem translúcido. Ele é uma cortina translúcida. Tudo que está lá dentro eu consigo ver. É diferente do substrato opaco. Eu quase não vejo nada numa situação convencional. Quando eu aumento o contraste e diminuo o brilho, como se eu estivesse removendo o esmalte, eu passo a ver características internas que eu não via antes. Isso é muito interessante. Aí eu sei se o esmalte ele é translúcido ou não. Tá? Então, casos como esse, se eu diagnostico que o esmalte é translúcido, cerâmicas do tipo alta translucidez contraindicadas. Ok? Olha só. Dente normal, consigo ver muita coisa lá dentro, né? Ou seja, o esmalte translúcido. Tirei, mas eu consigo ver ainda. Né? Tudo que estava lá eu vejo, só que com maior detalhe, né? Claro, aumentei o contraste, mas eu vejo tudo lá, ó, a borda incisal mais translúcida, azulada, eu consigo ver. Né? Então, esse dente é translúcido, esse esmalte é translúcido. Se eu coloco uma cerâmica do tipo HT aqui, eu mato o caso. Primeiro, porque o dente é translúcido. Segundo, porque tem um diastema grande. Né? Vocês vão ver aí, diastema maiores do que 1 milímetro é problema de fechar com cerâmica de alta translucidez, certo? Ele vai passar muito a luz nessa região, também vai gerar sombra. Então, é importante avaliar isso. Ó, HT acinzento, ok? No caso de pacientes com pinos metálicos nos anteriores e que o orçamento não dá condições de substituir por pino estético, utilizar zircônio ou cópia H-Oft. Você utilizaria pastilhas LT em dentes anteriores? Utilizaria. Para pinos metálicos, às vezes a gente não vai conseguir resultado. Tá? Às vezes a gente não vai conseguir resultado. Depende da espessura. Depende da espessura. Mas a LT para pino metálico não é indicado. Viu? Não é indicado. Mas você fez uma pergunta aí, porque assim, ó, não existe diferença, eu acho, laboratorial em relação a você fazer uma prótese em LT ou uma prótese em zircônia. Existe? Acho que diferença de preço não existe, né? Então, poderia indicar uma zircônia. Nós vamos mostrar um caso aí. Olha esse caso, por exemplo. Olha lá. Ó. Esse esmalte, ele é um esmalte que eu não consigo praticamente ver quase nada lá. Né? Quando eu aumento o contraste, eu já passo a ver muita coisa lá dentro. É como se eu estivesse removendo esse esmalte. Esse esmalte é mais opaco. Se eu fosse fazer um caso para essa situação, poderia sim cimentar uma cerâmica de alta translucidez. Por quê? Porque o fundo, além da cor favorável, ela tem uma opacidade favorável. Isso me dá condições para eu ter uma cerâmica de alta translucidez. Ela não vai somatizar no acinzentamento final, né, do conjunto. Então, aqui eu poderia, sim,
selecionar uma cerâmica de alta translucidez, ok? Fazendo aí uma revisão, né, do que a gente tem hoje de utilização, nós temos as cerâmicas que são condicionáveis, né, passíveis de condicionamento pelo ácido hidrofluorídrico. Nesse organograma aí, a gente tem as cerâmicas feldspáticas, né, ou as cerâmicas com vidro reforçado, e as cerâmicas de vidro ceramizados. Né? As cerâmicas feldspáticas, basicamente, a gente tem IPS Design, Noritac, Mark II, Cerec Block e aí por diante. As vidros ceramizados são as cerâmicas, né, que têm reforço de cristais, de leucita, por exemplo, reforço de cristais de silicato de lítio. Né? A marca comercial, uma cerâmica muito bonita, que foi utilizada por muito tempo. Não sei se o Vilmar está aí ainda. O Vilmar utilizou muito essa, não sei se utiliza ainda, né? A cerâmica à base de leucita, né? São cerâmicas muito bonitas que geram resultados muito estéticos em dentes anteriores, principalmente para laminados. Marca comercial Empress, né? O Empress Aesthetic, um excelente material para laminados, bem bonito. E o de silicato de lítio, né? Que hoje é o mais utilizado entre todos, né? Pela versatilidade que ele nos dá, pela rapidez e tudo mais. Nós vamos comentar um pouquinho. Que é o IMEX, né? Basicamente aí conhecido por todos. Tem a Rosetta também, uma outra marca comercial, Celtra, Suprinit. São marcas que são características do silicato de lítio. Os materiais híbridos, né? Que associam cerâmica com resina. Tem as estruturas cerâmicas infiltradas por resina composta, uma marca comercial Enamic. E tem os materiais híbridos, que é uma matriz resinosa com cerâmica na sua matriz, dispersa na sua matriz. Né? O Brava, por exemplo, Lava Ultimate, Grandil Block, Paradigmas MZ100, Shofu Block e aí por diante. Ok? E tem os sistemas não condicionáveis, né, que não são passíveis de condicionamento pelo ácido hidrofluorídrico. São as zircônias, por exemplo. Né? Zircônia Pretal, IMEX Zircad, e aí vai. Essas cerâmicas elas não têm uma capacidade adesiva, elas precisam de retenção micromecânica para que a gente possa utilizá-las. Fazendo um resumo, se vocês quiserem fotografar isso aí, bem resumido, né? Para que a gente possa fazer um sistema de colagem dessas peças, o tratamento dessas peças, basicamente, as cerâmicas condicionáveis de silicato de lítio a gente trata por 20 segundos com ácido hidrofluorídrico e as outras, né, por 60 segundos já basta. Vou lavar, vou secar, vou aplicar um silano, vou aplicar um adesivo. Algumas escolas dizem que não há necessidade de aplicar adesivo. Eu aplico, né? Eu sou da escola do professor Pascal Magni e isso funciona há muitos anos, então eu vou aplicar. Não vou polimerizar, no caso de laminados cerâmicos extremamente finos, e vou fazer a minha cimentação e a fotoativação de todo o conjunto. Condicionamento dente, agente cimentante e peça. No caso dos materiais híbridos, a gente vai fazer um jateamento dessa estrutura, a gente não vai aplicar, no caso da matriz resinosa com cerâmica dispersa, a gente vai fazer um jateamento, lavar e secar, posso limpar isso com ácido fosfórico, só para limpar, aplico silano, adesivo e cimento. No caso de estrutura cerâmica infiltrada por resina, eu preciso fazer, né, esse condicionamento com ácido hidrofluorídrico, ok? Por 60 segundos. Os sistemas não condicionáveis, aí é só lavar, secar, usar primer metálico, né, para quem utiliza. Em algumas situações também não precisa. O que vai fazer com que isso seja estável é a retenção mecânica, estabilidade micromecânica, e a cimentação aí com cimentos com adesão dual, né, autoadesivo, ou dual com condicionamento, ou até ionômeros de vidro, ou cimentos com adesão somente química, de acordo com o que vocês acharem ideal. Né? Esse livro do professor Marçom é um livro bem interessante, é um livro de materiais dentários, porém voltado para o clínico. Né? Eu acho que vale a pena vocês
adquirirem. É um livro bem bacana que fala tudo sobre isso, ok? E nós vamos falar hoje sobre esses materiais, basicamente, né, que é o que mais os laboratórios e os dentistas utilizam, que é o sistema cerâmico do tipo IMEX monolítico, seja ele fresado ou seja ele injetado, né? Que é o sistema que você faz o dente inteiro, faz a maquiagem e faz a cimentação. Como utilizar isso de maneira correta? Ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso. As cerâmicas feldspáticas, vamos viajar um pouquinho nas indicações, né, e nas cerâmicas para vocês terem uma ideia. As cerâmicas feldspáticas, eu costumo dizer que é uma cerâmica que é indicada para todos os casos, porque a partir dela, né, isso nós estamos falando para a região anterior, que fique bem claro, né, para laminados cerâmicos também, que fique bem claro, eu consigo fazer todas as situações. Tá baixo o som? Melhorou aí? Melhorou o som? Tá ok o som? Manda um feedback aí. Ah, beleza. Tá bom, tá bom. Tô ouvindo bem. Alto e bom som. Beleza. As cerâmicas feldspáticas, elas são indicadas para todas as situações. Por quê? Porque se eu tenho preparos diferentes entre os substratos, se eu tenho cores diferentes entre os substratos, se eu tenho tamanhos diferentes, eu consigo harmonizar isso com as cerâmicas feldspáticas. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho condições de aplicar dentina, compensar estruturas com tamanhos e posicionamentos diferentes, eu consigo fazer todas as situações com elas, né? Então, um caso como esse, preparo mínimo, substrato favorável, eu vou aplicar uma camada fina aí de dentina dessaturada, que a gente chama, né? Uma dentina com uma porcentagem aí de esmalte ou de neutro, né? Para diminuir a opacidade dessa dentina, ou então só esmalte em algumas situações, esmalte de alto valor, e fazer o meu trabalho, né? Esse trabalho aqui é feito pelo João Ricardo, né? Um grande ceramista que infelizmente foi embora para o estado, felizmente para ele, né? Infelizmente para nós, um cara que na minha opinião era o mestre aí nas cerâmicas feldspáticas, um cara sensacional, foi trabalhar com um grande dentista aí nos Estados Unidos. E aí eu consigo, né, resolver casos aí com estética extremamente favorável, compensar substrato e tudo mais, né? Resultado final, consigo gerar aí borda incisal estratificada e aí por diante. Casos de escurecimento, onde eu tenho, por exemplo, dentes escurecidos e dentes com remanescente favorável. Isso aqui é um caso que foi feito há basicamente 10 anos atrás, né? Um caso que envolveu substratos com cores diferentes. Olha só, um dente que tem um substrato com cor favorável, eu preparo menos, né? Vou ter um A1, por exemplo, e vou manter essa cor, eu preciso de 0,3. Casos que eu tenha mais de 4 graduações, eu preciso de pelo menos 1,5. Então, eu preciso dar condições para o técnico trabalhar. E a partir desse momento, eu vou pegar o dente que tem menos desgaste e vou adequar esse dente que tem mais desgaste ao dente que tem menos desgaste. Isso eu consigo fazer na feldspática. Eu aplico dentina, mascaro esse escurecimento, depois eu aplico o efeito, né? E depois, quando eu vou aplicar esmalte, eu faço... Não. Eu faço a aplicação de esmalte junto, né, do dente que tem menos desgaste e o que tem mais esmalte. Então, tem mais desgaste. Então, eu consigo compensar isso, né? Olha só, dentes com preparos mínimos, dentes com preparos para dentes escurecidos. Tá aí o resultado. Consigo, né, aqui logo após a cimentação, consigo harmonizar todos esses substratos com a técnica de estratificação, né? Então, esse é um caso realizado aí há bastante tempo. E as cerâmicas feldspáticas, elas são muito bem indicadas para resolver essas condições de substratos com múltiplas cores, né, em múltiplas situações. Resultado final, né, bem bacana. Outro caso, 2 centrais escurecidos, vou trabalhar somente os 2 centrais.
uma outra opção, né? Consigo também resolver com cerâmicas feldspáticas. Olha só que bacana. Esse dente eu consegui aumentar o volume dele para poder nivelar com os laterais. Os laterais estavam um pouquinho à frente dos centrais. Adicionei cera para nivelar com os dentes, com os laterais. E aí, quando eu fui preparar, olha só, esse dente ele precisa em torno de 0,6, mas esse dente estava mais vestibularizado, né? Eu precisei de um desgaste maior em relação ao outro. Então, confeccionar o enceramento e delimitar o espaço através do enceramento é extremamente importante. Olha lá. Então, eu já tenho o espaço necessário aí, vou desgastar menos. Então, o desgaste entre um e o outro é diferente, né? Porém, eu vou ter uma condição final de espessura igual, porque um dente está mais para dentro em relação ao outro. Olha lá. Depois, eu precisei de 1 milímetro de espaço, né? 0,9 no caso, precisei migrar aí 3, desculpa. Então, um já tinha 0,3 e o outro tinha 0,6. Então, desgastei 0,3 em um e 0,6 no outro, nivelando os substratos e nivelando, então, a espessura final da cerâmica. Isso é muito importante. Aí os preparos, né? E quando a gente faz um preparo como esse, uma condição de moldagem como essa, e o laboratório obtém um modelo como esse, ele vai te devolver um trabalho satisfatório, vocês podem ter certeza. Aqui as peças confeccionadas, perfil de emergência ideal, olha só, cervical menor do que o volume gengival, né? Bossa frontal no nível do volume da margem gengival, né? Texturas, enfim. Aqui o resultado. Importantíssimo, a cor final não pode depender da interação do substrato e do cimento. Isso é algo que eu tenho levado em consideração, ensino para os alunos nos cursos, e a gente não pode chegar à cor final da restauração pelo cimento. Isso pode ser um erro. Isso pode ser um erro. Então, a cor final do dente da restauração precisa ser exatamente a cor final, ok? Se você for chegar, é muito sutil, muito sutil. Ah, ficou um pouquinho mais claro, eu quero diminuir um pouquinho o tom, tudo bem, concordo. Mas eu não posso levar em consideração 100% a interação entre esses três substratos, os dois substratos e o agente cimentante. Então, aqui o resultado final, notem que não mudou muito, né? Eu posso utilizar qualquer cimento, um cimento transparente, por exemplo. Após a integração e após a hidratação. E aqui o caso final, né? Resolvi com cerâmica feldspática. Então, qualquer situação, eu resolvo com cerâmica feldspática. Qual é o grande problema da cerâmica feldspática? E aí eu quero que os técnicos falem aí por nós. Primeiro, o preparo precisa ter eixo de inserção. O preparo precisa ter uma condição extremamente favorável. Por quê? Porque qualquer giro que você dê e qualquer retenção que tenha, essa peça ela vai trincar. Então, a prova ela é muito delicada. O eixo de inserção precisa ser muito favorável, o preparo precisa ser muito favorável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a técnica laboratorial ela é muito delicada, né? Confecção de modelo, duplicação, confecção de refratário, a técnica de estratificação, a desinclusão dessa cerâmica do refratário, principalmente quando a peça é muito fina, né? Então, o trabalho manual de acabamento final dessa peça, se ela escorregar e cair, pode quebrar, é um trabalho extremamente delicado. Então, eu costumo dizer que é o melhor material e o pior ao mesmo tempo, né? Porque gera um estresse para toda a equipe que vai realizar esse trabalho, mas a gente tem resultados aí realmente fantásticos e maravilhosos, né? Aqui o perfil, mostrando perfil de emergência e tudo mais. E eu queria ouvir aí de algum técnico em relação a isso. O que vocês podem me dizer sobre essas peculiaridades do sistema cerâmico, do tipo feldspática, né? Um dos motivos, né, de
da inserção muito forte dos monolíticos maquiados é essa, né? A praticidade de confecção desses trabalhos. Ninguém vai arriscar aí a dar opinião? Claro, eu vejo aí o seguinte, esses sistemas chegaram para democratizar mais a confecção da cerâmica, porque cerâmicas feldspáticas não é para qualquer um, né? Exatamente. Realmente exige muito do protético. Cerâmica feldspática e agora nem da parte clínica, nem da parte laboratorial, né? Exatamente. Tanto isso quanto. Então, eu acho que as monolíticas chegaram para ficar mesmo, sem dúvida. Com o nível de qualidade das monolíticas e técnica cutback, você ainda acha viável usar a feldspática pura? Não, pelo contrário. Eu era totalmente adepto às cerâmicas feldspáticas, mas eu acredito que as cerâmicas injetadas, fresadas, elas vieram para ficar, né? Salvo algumas situações, incisivos centrais unitários e tal, que você precisa abrir mão aí de uma cerâmica feldspática, tá? Mas eu não vejo hoje por que utilizar na maioria dos casos, não. Eu só estou comentando, né, que é uma cerâmica que a gente consegue resolver todas as situações, né? Caso como esse, por exemplo, o que vocês fariam aí? Caso como esse. É um caso extremamente delicado, extremamente complicado, né? Olha só. Eu preciso resolver. Qual o material ideal para que a gente possa resolver uma situação como essa? Bom, se o dentista não consegue igualar esse substrato, que eu acho que é a primeira opção, é o dentista tentar igualar os substratos. Se ele não consegue igualar os substratos, terá que ser feito pelo laboratório. Perfeito. Poder lançar a mão de alguns recursos que você vai falar aí agora. Perfeito. Perfeito. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é igualar substrato. Primeira coisa. Ou eu tento igualar substrato da parte clínica, ou o laboratório precisa compensar esse substrato. Fechou. A gente tem algumas opções, né? Claro, é um dente tratado endodonticamente. Foi um dente que teve um escurecimento por movimentação excessiva ortodôntica. Não teve reabsorção, não teve histórico de reabsorção. E eu não coloquei a sequência do caso completa aqui, mas hoje a gente poderia trabalhar esse caso de uma forma um pouco diferente. Porém, o que eu fiz? Eu abri mão de um clareamento interno, inicialmente. Esse caso, a gente avaliou na radiografia que ela tinha muito material obturador dentro da parte coronária, né, interna, intracoronária. E aí, a partir do momento que a gente removeu isso, já melhorou muito essa cor de substrato na cervical, né? E a partir disso, nós tentamos um clareamento interno. Fizemos aí um clareamento interno, deu uma melhorada nessa condição, olha só. Fizemos aí um bloqueio com resina composta na região cervical. E aí sim, nós optamos, né, por um cupping de bloqueio. Poderia aqui utilizar uma cerâmica, às vezes, com menos opacidade? Poderia, porque eu consegui um resultado legal de cor de substrato, né? Porém, se vocês observarem aqui, ó, ela tem na região cervical, né, aquele efeito guarda-chuva. E então a gente resolveu utilizar um cupping de bloqueio total que tenha fluorescência, né? E quando essa região do dente cervical gera fluorescência, ela diminui essa área azulada aí na região gengival. Então a gente optou por uma cerâmica de alto bloqueio, um cupping de zircônia. Poderia utilizar um cupping HO? Poderia fazer um cupping de HO. Eu prefiro, né, falando como técnico, prefiro utilizar a zircônia, tá? Eu prefiro utilizar a zircônia.
mas poderia sim utilizar um copy de HO perfeitamente, né? Eu vou bloquear essa estrutura dental, nessa cor, com um copy opaco, e depois eu preciso bloquear o opaco do copy. Então, aí eu preciso fazer estratégias para que essa restauração não fique opaca no final. Poderia fazer aí uma telescópica, né? O que é telescópica? A gente faz uma cerâmica com coping, bloqueando, e uma faceta por cima, poderia fazer também. Tá? São algumas opções. Poderia fazer um coping totalmente estratificado, poderia também. O que a gente precisa levar em consideração aí? Primeiro, eu tenho que ter espaço. Eu tenho que ter espaço. Né? Eu preciso ter pelo menos 1,5 milímetros de espaço. Segundo, como eu vou estratificar a borda incisal, e essa borda incisal do dente homólogo é extremamente detalhada, eu preciso de ter espaço também nessa borda incisal. Então, eu preciso de pelo menos mais 1,5 milímetros de espaço. O que eu vejo um grande erro aí, ó, é justamente isso. Nessa região aqui, da borda incisal, eu não tenho espaço para o técnico estratificar. Então, ele faz um coping, e esse coping já praticamente matou. Esse coping já praticamente matou o espaço de estratificação. Aí eu não consigo gerar, por exemplo, né, uma borda como essa. Então, preciso de ter pelo menos 1,5 de espaço na vestibular e 1,5 na incisal. A aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Só para vocês que estão aqui, tá? Vou disponibilizar, pode ficar tranquilo. Olha, Oi. Só uma opinião aí que você falou a respeito de HO e zircônio, o coping, porque tem muitos dentistas aí, talvez não tem essa visão de laboratório e não consegue entender qual a diferença da zircônio e HO. Aqui nós já trabalhamos com coping HO há um tempo. O técnico, para fazer uma cimentação de uma coroa monolítica em cima de um coping HO, que é extremamente fino, ainda mais ali na linha de término, que se ele ficar espesso, ele vai dar uma linha branca ali desagradável e dar um grande problema para o dentista e para o paciente, principalmente se tiver a nível gengival ou acima. O coping HO, ele também é da mesma partilha monolítica. Então, se o técnico não tiver muita habilidade e dedicação, na hora que ele vai fazer a cimentação da coroa monolítica em cima do coping HO, ele corre um risco muito grande de fraturar esse coping e causa um transtorno grande, porque aí vai ficar tentando remendar, o coping por baixo fica totalmente trincado, traz muitas dores de cabeça, principalmente para nós técnicos. Aí, às vezes, a gente vai tentar repetir, a moldagem já não está igual no início, às vezes algum bordo já foi danificado, o preparo já foi fraturado. Por isso, a zircônia, nesse caso que você falou que também prefere, também eu penso que a zircônia é muito melhor porque ela é muito mais dura e você cimenta facilmente um coping de uma coroa de monolítica de IMEX em cima de um coping de zircônia. Beleza? Valeu! Mas eu, assim, na minha opinião, cara, eu acho que isso é tô falando a minha opinião, tá? Eu quero que nós estamos aqui abertos para que todos vocês, principalmente os técnicos, possam dar a opinião de vocês. O que acontece? O técnico hoje, ele não quer estratificar. Então, é muita gambiarra você fazer um coping, fazer uma coroa por cima, entendeu? Qual é, assim, o técnico que estratifica, ele prefere muito mais fazer um coping de zircônia e jogar cerâmica por cima. E aí eu consigo um resultado natural aqui, né? Eu tenho que copiar um central. O que os técnicos hoje fazem, na maioria das vezes, em relação a isso que você está falando, põe um coping, coloca uma coroa por cima, porque os técnicos não querem estratificar, ou a maioria, né, não estratificam. Então, isso, na minha opinião, é quebrar galho. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Porque você fazer um coping de zircônia estratificado aqui é algo que os técnicos antigos aí, eles tiram de letra, né? Mas os técnicos da atualidade hoje não querem estratificar, né? Ou muitas vezes não estratificam.
Só fazendo uma observação em cima do que você falou aí, o que o Célio falou, né? Que estratificar, primeiro que é uma técnica que não é para qualquer um, né? Estratificar principalmente uma faceta feldspática, a gente sabe da grande dificuldade que tem. Quando você pega uma boca total, de pré a pré, segundo pré ou primeiro molar, a agilidade de uma coroa monolítica, a gente nem se compara com uma boca mas total aqui a gente está falando incisivo central, estratificada. né? Aqui a gente está falando incisivo central, né? Não. Estamos Entendi. falando, Não, se for só um... Estou Não, falando de um caso entendi isso. específico. Agora, você vai fazer uma boca inteira, Tá. é outra situação. Eu vou falar aqui agora não, beleza. sobre técnicas monolíticas. Eu não condeno, eu faço praticamente só monolítico hoje em dia, em casos como o que você está dizendo aí. Eu estou falando assim, estou falando em casos como esse aqui, né? Um dente. Não, beleza, entendi. Não, aí é muito mais prático. Exatamente. Você vai fazer 10 elementos e tem um dente escuro ali. Não, aí é outra situação. É outra situação. Tá? Estamos dizendo que fique bem claro, viu, gente? Não estou condenando os monolitos, pelo amor de Deus. Eu sou adepto total. Tanto é que nós vamos falar aqui. Eu estou comentando um caso de um incisivo central específico, né? É muito mais fácil estratificar. E o que o Delbrando falou é algo bacana também. A gente precisa saber as nossas limitações, né? O que ele falou aqui, ó, eu indico quando é assim. Por quê? Porque eu sei da minha limitação. Se eu vou levantar uma mordida, por exemplo, e eu não tenho habilidade para tal, eu vou indicar. Estou te ouvindo. Pode falar. Doutor, boa noite, tudo bem? Aqui é Jonatas, Protético. Queria tirar uma dúvida aí, nesse caso aí, quando a gente tem um pino metálico, né, um substrato aí, você falou assim que geralmente o protético ele quer fazer um coping para bloquear e fazer uma outra coroa por cima, né, não querendo estratificar. Eu acho que isso aí acontece porque, assim, nesse mundo nosso, a gente ouve falar muito que o estratificado com a faceta, nesse caso, a cor não costuma bater muito. Aí, nesse caso, eu acho que o que acontece entre nós protéticos, quando a gente evita uma estratificação, é para igualar um pouco essa cor, num caso do incisivo central, nesse caso, né? Eu imagino que seria isso que os protéticos tentam fazer, para igualar, para não ficar um caso com tanta translucidez, um caso estratificado e um caso de silicato, que a gente tem que aproximar essa cor aí na maquiagem. Eu imagino que seja isso que aconteça. Não, então, assim, ó. Tá ok? Obrigado. Nesse caso, gente, eu estou falando de um caso de um incisivo central específico, tá? Seja bem claro. A estratificação aqui, na minha opinião, eu quero que os técnicos falem aí, ela é muito mais fácil de chegar à cor do que um dente maquiado, você fazer um dente em cima de um coping. Quem domina a estratificação, para chegar no resultado final, ele é mais favorável do que você fazer um dente monolítico, na minha opinião, tá? Por isso que eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas eu estou dizendo em um incisivo central isolado, tá? Um incisivo central isolado, tá ok? Que é esse caso específico aqui que nós estamos mostrando. Então, ó, foi feito aqui a prova, a moldagem, né? O preparo, aqui um provisório imediato, aí o provisório, depois de alguns dias. Aqui a prova do coping, adaptação desse coping. Esse caso foi feito pelo Rodrigo Monsano, né, de São Paulo, um técnico que é especialista em incisivo central unitário. Tá? E foi feita aqui uma queima de wash. Queima de wash é fazer uma aplicação de uma fina camada de cerâmica por volta do coping todo. Né? A gente sabe que a zircônia ela tem uma adesão com a cerâmica baixa, então ele aplica uma camada fina de cerâmica em volta de todo o coping, queima isso numa temperatura acima da temperatura de queima das outras cerâmicas que vêm por cima, né? E ele faz uma queima chamada de queima de wash. A partir desse momento, ele gera aqui, ó, na cervical, uma cerâmica um pouco mais escurecida, ele já vai dando aí uma cor para esse coping, né? A primeira queima de wash para promover uma adesão a essa zircônia de maneira mais, vamos dizer assim, mais ideal, né? Que com uma temperatura um pouco mais alta, ela sela nesse coping, ela não vai aderir quimicamente a esse coping, mas ela vai selar nesse coping.
e aí as camadas subsequentes de cerâmica vão ligar umas nas outras, né, através da cocção. E aí ele vai fazendo todo o processo de estratificação, né? Cervical mais cromatizado, de acordo com a cor do remanescente. Dentina, faz ali o corte para fazer a incisal, efeitos, né? Uma dessaturação ali nessa região, efeito azulado, cobre final com uma dentina dessaturada, e aí tá a primeira queima. Aí a gente vai para a prova disso. Faz a prova, né? Um incisivo central unitário, tá ok? Beleza, tá no caminho. Aí ele vem para fazer olha só, tá no caminho, beleza, ele vem para fazer a queima de esmalte. Olha só, percebam que a translucidez dessa cerâmica ela tá maior do que a do dente. Mas não tem problema. Por quê? Porque aqui agora eu consigo gerar um esmalte com mais opaco, né, em uma determinada região e um esmalte mais translúcido em outra região. Eu consigo passar mais onde eu quero, passar menos onde eu quero. Por isso que a estratificação em casos unitários, volto a ressaltar isso, ela é mais favorável, na minha opinião. Né? Olha só, ele aplicou um esmalte com menos bloqueio em algumas regiões, esmalte com mais bloqueio em outras regiões, fez a queima, toda a parte de texturização e acabamento. Texturização e acabamento. Prova final. Beleza, bateu a cor e tal. Aí todo o processo de cimentação propriamente dito, né? Zircônia pré-tal, uma zircônia aí que tem fluorescência, né? Uma zircônia muito bacana de se estratificar. Resultado final. Olha só, né? Bem parecido aí com o dente. Então, voltando a dizer, cerâmicas feldspáticas, eu utilizo atualmente quase nada, muito pouco. Por quê? Porque a maioria dos casos eu vou fazer com cerâmicas monolíticas, que me dá agilidade, que me dá previsibilidade, né? Enfim, agora, um caso incisivo central unitário, dente escurecido, eu preciso abrir mão de coping opaco, é melhor estratificar, né? Um dente só. E para isso eu preciso abrir mão de técnicos que são especialistas nisso, né? Aí resolvi o caso, né? Olha só, um incisivo central, né? Unitário, bem interessante, uma foto polarizada. E agora que eu vou entrar aonde vocês querem, né? Técnica monolítica. O que é uma técnica monolítica? Vou agilizar aqui para a gente finalizar. Nós já estamos com 2 horas, né? Técnica monolítica. Eu vou